A vida, ela é feito de projetos. Assim é feito a nossa vida, de projetos. Agora, no plano espiritual, Deus tem um projeto para a vida do homem aqui na Terra. Ele tem um plano, e o plano de Deus, elaborado na eternidade, é que o homem viva a vida de Deus aqui na sua existência. É projeto Deus. Deus tem um projeto. E se queremos passar pelas tribulações da existência com tranquilidade, temos que obedecer essa linha traçada por Deus lá na eternidade. Por isso está escrito: quando você passar pelo fogo, eu estarei com você. Quando você passar pelos turbilhões das águas, pelas agitações, eu estarei com você. Aí está o projeto de Deus. Deus quer estar conosco. Não é maravilhoso? Você está notando que cristianismo não é religião? Dá para perceber, visualizar que cristianismo é uma experiência pessoal com Deus. E ela não é coletiva. A ênfase do cristianismo não está no coletivo, está no individual, no pessoal. É você que, quando estiver passando pelo fogo, Deus estará com você. É você, quando estiver passando pelos turbilhões, pelas agitações das muitas águas, Deus estará com você. O plano aí é pessoal, é individual, é você e seu Deus. Não é o coletivo. Não é o coletivo. Quer dizer, não é o igrejeiro, o denominacional, o tradicional. É você e seu Deus. Por isso que Deus é aquele que fala ao coração. E quando a gente fala a palavra de Deus, Deus tem uma maneira de chegar a seu coração diferente que chega no coração do outro. É a maneira de Deus. Uma palavra de Deus vai chegar diferente a cada coração. Porque cada coração tem a sua necessidade. Aí está o projeto de Deus. O projeto de Deus. Deus estar com você. Deus quer estar com você.
Aí está o grande projeto de Deus. Por isso que alguém disse: quando você vê a face de Deus, você jamais será o mesmo. Quando você vê a face de Deus, você jamais será o mesmo. O que é ver a face de Deus? É isso. É você entender que Deus quer viver dentro de você. Esta é a diferença do cristianismo com as religiões. As religiões, ela tem os deuses dela fora da pessoa. Daí é necessário criar imagens para representar a sua divindade. Deus diz: não farás para ti, cristão, imagens de escultura, e nem perante ela você se prostrará para adorá-la. Por quê? Qual a razão que Deus não quer que se faça imagens de escultura para prostrar-se diante dela e adorá-la? Deus está dizendo: eu não sou como os outros deuses que vivem fora de vocês. O meu projeto é de intimidade. Eu quero viver dentro de você. Eu quero viver dentro de você. Esse é o projeto Deus. Deus quer viver dentro de você. Aí está diferente o cristianismo. As religiões têm Deus fora delas. O cristianismo, Deus dentro de você. Então você não precisa criar imagens de esculturas para se prostrar diante dela. O cristão não precisa. Por quê? Qual a razão? O cristão tem uma experiência pessoal com Deus. Aí está o projeto de Deus. Deus quer que cada cristão tenha a sua experiência pessoal com Ele. Está vendo a diferença? Esse é o projeto Deus. Deus quer viver dentro do cristão. Aí está o cristianismo. No cristianismo, Deus vive dentro do cristão. A prioridade é o indivíduo. Deus não fala em conversão coletiva. Conversão é você, como pessoa, abandonar as propostas do mundo e dirigir-se numa intimidade, na procura do amado. É isso. E essa procura do amado deve ser constante.
E isso vai configurar o relacionamento pessoal. O amado e amante. O amado é Deus. O amante é você. Se você não cuidar do amado, Cantares 3, o amado vai embora. Temos que cuidar do relacionamento, porque de repente estaremos dando as costas para Deus e dando atenção às propostas do mundo, às necessidades que o mundo nos coloca. E daí a pouco ficamos tanto apegados às necessidades da vida que o amado sumiu. Quando damos conta, o amado sumiu. Aí temos que sair. Onde está o amado? O mundo vai dizer: eu não vi. Eu não conheço o seu amado. Quem tem que cuidar do seu amado é você. Você está vendo? O mundo não conhece o seu amado. O mundo não conhece Deus, o amado. Quem tem que cuidar do amado é você. Aí denota o relacionamento pessoal, o cuidado pessoal com o nosso Deus. Esse é o projeto de Deus, que o mundo tem que saber. A ênfase não está no coletivo, pois hoje muitos acham que buscar a Deus, buscar o amado, é passar 3 vezes por semana, 3 horas dentro de 4 paredes. Aí pronto, realizei a minha tarefa. Estou feliz. O projeto Deus não é isso. Não é você ter um encontro 3 vezes semanais com Ele. Ele quer viver com você. O amado quer intimidade com você. Esse é o projeto Deus. Emmanuel, Deus com você. Aí está as boas novas. Deus quer viver dentro de você. É o projeto Deus no plano espiritual. E ele diz: quando você fizer isso, os seus caminhos serão retos. Isso quer dizer que Deus quer te prosperar, Deus quer te dar saúde, sim. Pois todo pai quer que seu filho seja um triunfador, um vitorioso. Por isso que é dito, fé é a vitória. Quando você tem esse conhecimento de fé, esse tipo, que coloca Deus dentro de você, você conseguiu o diploma da fé que vence o mundo. Aí está o tipo de fé que vence o mundo. Porque quando você passar pelo fogo, Ele estará com você. Quando você passar pelas tribulações das muitas águas do sofrimento, Ele vai estar com você.
você vai ver a mão dele na tua vida, a presença dele, a face dele. E quando você tem essa experiência de ver a face de Deus na sua vida, você adquiriu o diploma. A fé que vence o mundo. A fé que vence o mundo. A fé preciosa. Aí você vai ver que realmente cristianismo não tem a ênfase no coletivo. Você vai ver que cristianismo, a salvação é pessoal, a salvação é individual. Você e seu Deus. Agora é claro, temos que passar essa mensagem para o mundo. Esta é a tônica que estava no coração de Jesus Cristo. Ele queria dizer a toda a cidade de Israel: Israel, o reino de Deus é chegado. Israel, o reino de Deus é chegado. Israel, o reino de Deus é chegado. Ele tinha essa urgência, pois ele sabia que seu tempo era curto. Ele só tinha 3 anos para visitar todas as cidades de Israel e proclamar a sua mensagem. Israel, Israel, o reino de Deus é chegado. E isso ardia tanto no coração de Jesus Cristo, que ele encarregou a seus discípulos de proclamarem essa mensagem a todo o mundo. E essa mensagem varrerá a cada geração até os fins do tempo. E Jesus disse: quando vocês proclamarem essa mensagem a toda nação, a toda tribo, a toda língua, a todas raças e povos, virá o fim. Isso quer dizer que ele virá pela segunda vez. Até a vinda dele está condicionada à propagação desta mensagem. O reino de Deus é chegado. O que quer dizer o reino de Deus é chegado? O reino de Deus é chegado. O que quer dizer isso? Ele está mergulhado aqui na terra já faz 2000 anos. É isso que Jesus quis dizer. Vocês estão mergulhados no reino de Deus. Essa é a tremenda boa nova. Só que ele disse: o meu reino não é deste mundo. Ele está neste mundo, mas não é deste mundo. Por quê? Porque o reino de Deus é espiritual. Essa é a natureza de Deus. Deus é espiritual. Daí, o homem natural não pode enxergar o reino de Deus. A carne e o sangue não herda o reino de Deus. A carne e o sangue não vê o reino de Deus.
O homem natural não consegue ver o reino de Deus. A mente, o intelecto, não vê o reino de Deus. Por isso, para o homem natural, falar do reino de Deus é loucura. É loucura. Ele não consegue enxergar, o seu intelecto não consegue entender. Porque o reino de Deus é espiritual. Aí está a causa fundamental. Então temos que proclamar, porque há um mistério na proclamação destas palavras do projeto de Deus. Há um mistério. Qual mistério? É difícil? Não. Deus não tem nada difícil. Deus é tudo fácil. Os caminhos de Deus são retos, não são tortuosos. De tal maneira que a gente pode até correr e não tropeça. Qual mistério? Jesus disse. O mistério é este. Olha como é simples. Jesus disse: as minhas palavras são espírito. Você conseguiu captar? As minhas palavras são espírito. Por isso, quando você se alimenta das palavras de Jesus Cristo, que estão nos evangelhos, você adquire o pão da vida. Que vida? Vida eterna. É uma nova natureza. Em outras palavras, estamos andando numa outra dimensão, na dimensão do Espírito. Você viu o que é navegar na dimensão do Espírito? É quando você dá tempo para ler as Escrituras Sagradas, ouvir as palavras de Jesus Cristo. Você não se dá conta, mas você está navegando no mundo do Espírito. Jesus veio trazer Espírito. Jesus veio trazer eternidade. Jesus veio revestir a humanidade com a eternidade. Isso é boa nova. Isso é projeto Deus. Deus quer tirar você da mortalidade. Deus quer revestir você de imortalidade. Daí a fé que vence o mundo. Você é revestido de imortalidade. Olha a importância do projeto Deus. Deus quer tornar você imortal. Então você tem que absorver de Deus, mais de Deus, mais de Deus.
mais da palavra, mais da palavra, mais ler a palavra. Até gerar a nova criatura. A nova criatura, ela é gerada na palavra de Deus. Quem é essa nova criatura? A nova criatura é o cidadão do reino de Deus. O cidadão do reino de Deus. O cidadão do reino de Deus, gerado da palavra. Palavra que é espírito. É isso que Jesus queria passar nos seus dias e tinha um grande desejo e o senso de urgência que todo Israel, toda a cidade de Israel soubesse que o reino de Deus é chegado. Isto é, estamos mergulhados no reino de Deus. Aqui agora. E isto significa revestimento da imortalidade em Jesus Cristo. Aí está o projeto Deus. Jesus quer tirar você da mortalidade. Sem Cristo nos tornamos mortais. Somos mortais. Nosso destino é cemitério. Lá estão os mortos. Um dia eles vão ressuscitar, apenas para receber a sentença. Porque negaram a Cristo aqui na terra, Ele vai negá-los lá no céu. Hoje, esta mensagem é de salvação. A quantos creem, lhe é dado tornarem-se filhos de Deus, receberem a imortalidade. Mas aqueles que negarem a Cristo, não receberem a Cristo dentro de si, não tiverem Deus consigo, não andarem na presença de Deus e derem as costas para Cristo, derem as costas para o Evangelho, que é tão amplamente divulgado, negaram a Cristo aqui, lá no juízo, Jesus o negará. Porque aqui Jesus é advogado, mas lá no juízo ele bate o martelo. Ele é juiz. E se nós negarmos Jesus aqui, certamente ele nos negará no juízo. Aí então, vamos receber a sentença. Quem negou a Cristo aqui vai receber a sentença no juízo. E como não tem o espírito da imortalidade dentro deles, perecerão juntamente com Satanás e suas hostes no fogo do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é puro. E tudo que é pecado, corrupção, maldade, será desfeito pelo fogo do Espírito Santo, o fogo eterno. E desaparecerão Satanás, seus anjos e todos aqueles que negaram a Jesus Cristo em vida aqui.
E então não haverá mais pecado no universo, porque a morte morreu. A morte morreu. E o último a morrer é a morte. Quando Satanás morrer, é o mais pecador de todos. Ele vai ser o último a morrer. É o que tem mais pecado. E quando Satanás morrer, pelo fogo do Espírito Santo, a morte morreu. Aí haverá esquecimento de tudo o que passou. E o céu voltará a ser como antes, puro, sem pecado. O universo não terá demônios. O universo não terá Satanás. O universo não terá pecadores. O universo não terá rebeldes. Todos serão obedientes a Deus. O grande princípio da obediência. E o mandamento, a este ouvi. Esse é o grande mandamento de Deus para os gentios. Quem são os gentios? Nós. A este ouvi. Quem é este? Jesus Cristo. O grande mandamento de Deus agora é a este ouvir. Preste atenção, obedeçam a Ele. Ele agora tornou-se a árvore da vida. Se queremos vida eterna, tê-la-emos somente em Jesus Cristo, o autor, consumador de nossa fé. Jesus Cristo, aquele que vai nos dar a imortalidade. Jesus Cristo. Valeu, né? Nós vimos o projeto Deus. Se queremos estar na eternidade um dia, a salvação é pessoal, individual, não é coletiva, igrejeira, denominacionalista e tradicionalista. A decisão é pessoal. E você vai adquirir essa imortalidade na seguinte condição: recebendo de Jesus Cristo. Como? Ouvindo a sua palavra, lendo o Evangelho. A sua palavra é espírito, tornando-se espiritual, revestindo-se da imortalidade em Cristo. E o Espírito Santo é o seu mestre, o Espírito da verdade. Cristo disse: eu sou a verdade. E quem vai trazer essa verdade para o seu coração? Não é a minha voz, não é a minha palavra, mas o Espírito Santo. Ele vai gestar Jesus dentro de você, como gestou Jesus dentro de Maria. E Maria colocou Jesus 9 meses depois no mundo. Assim, Espírito Santo quer gerar Jesus dentro de você. E você se tornará uma nova criatura, cidadão do reino de Deus. E você verá o reino de Deus aqui na terra. Você é um conhecedor da face de Deus. E quem vê a face de Deus, a vida dele muda para sempre, pois ele recebeu o Espírito da eternidade. Já não é mais mortal. Boa nova, né? Projeto Deus. Hoje você é uma nova criatura. A partir do estabelecimento desse projeto Deus. Deus dentro de você, Emmanuel. Vamos ao poder de Deus. Você sabe que você é sacerdote? Você é sacerdote. É assim que Deus te vê. Vá lá em Apocalipse, último livro da Bíblia, no capítulo 5, versículo 10. Você vai ver como Deus te vê como sacerdote. E como sacerdote, você é autoridade. Você pode dar o pão e o vinho. Você pode compartilhar Cristo com os outros. Você é autoridade. Bom, você está sabendo isso?
Você sabe mais. Jesus disse: eu te dou poder sobre toda a força do mal. No meu nome você vai expulsar demônios e vai curar enfermos. Você vai pisar serpentes e escorpiões. Nada te fará mal. Passarão o céu e a terra. As minhas palavras, disse Jesus, passarão. Elas são eternas. Você viu a autoridade que você tem? Você é a autoridade. Agora você precisa crer. Se você não crê, não vale nada. Porque somente a fé é agradável a Deus. Valeu, né? Vamos exercer a fé? Senhor, em nome de Jesus Cristo, agora nós dizemos a todo espírito de morte e enfermidade, saia do nosso corpo, da cabeça à planta dos pés. Saia dos nossos ossos, coluna cervical, todo espírito de podridão e doença, enfermidade. Saia dos nossos órgãos internos, todo espírito de doença, morte e enfermidade. Saia nosso aparelho urinário, digestivo, respiratório, circulatório, bucal, visual, ouvido, pés, mãos, braços e pernas, todo espírito de enfermidade e morte. No poderoso nome de Jesus Cristo, nós tiramos tuas forças e os lançamos fora nesse poderoso nome. Saia também de nossa mente espírito nervoso, ira, rancor, mágoa, inveja, tristeza, depressão, angústia, dor. Saia de nossas mentes em nome de Jesus Cristo. Saia de nossos países e nossas vidas espírito de pobreza, miséria, desgraça, dívidas, em nome de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade revelada pelo Espírito Santo e você vai andar na liberdade dos filhos de Deus. Amém.